tarde. Vamos ler a palavra de Deus e refletir um pouco no que está escrito na palavra de Deus. Hoje a gente vai ler Efésios, capítulo que eu amo demais, capítulo 6, do versículo 10 em diante. A armadura de Deus. Nos demais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com verdade, e vestidos da couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir e no fechar da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. A armadura de Deus da Bíblia é a parte mais importante que eu gosto, porque ela fala como a gente pode lutar. Ela diz o que a gente deve fazer e contra quem a gente está lutando. A gente não está lutando contra pessoas. A gente não deve perder a nossa mente, o nosso dia a dia, pensando que a gente tem que ir contra as pessoas, tem que fazer algo contra as pessoas, ou que elas nos fazem algum mal, ou que elas pensam mal de nós, ou que elas nos desejam mal, ou elas nos amaldiçoam. Tudo que acontece é esse lado do mundo tenebroso. São as hostes espirituais. Eu já vi um pastor pregando há muito tempo atrás que ele dizia que esses demônios, essas potestades ficam nas nuvens. Aquelas nuvens que passam assim no céu, naquele local lá fica as potestades. E ali eles ficam só jogando os dados deles, as flechas, inflamadas contra qualquer um que for passando no meio da rua, que seja vítima, que seja pessoa que não estava preparada. Porque aqui tem falando como a gente se vestir, o que a gente deve fazer, quais as armaduras que a gente tem que colocar para se proteger disso, porque todo o tempo a gente sofre esse tipo de ataque, todo o tempo. Enquanto a gente viver nessa terra, não tem como a gente escapar disso, a gente sempre vai sofrer. Então a gente tem que se vestir com a armadura de Deus. Colocar cada parte da armadura, o capacete, a couraça, o escudo, o cinto da verdade, a espada do Espírito, calçar o evangelho da paz, como se fossem umas botas, como se fossem sapatos. É a palavra de Deus, Enfim, quando a gente conseguir manejar bem essa armadura, a gente vai conseguir se sair bem em tudo que a gente entrar, tudo que acontecer conosco, a gente vai saber se sair disso. E uma coisa importante que me chama atenção nesse versículo, e continua batendo na minha mente, e que deve bater também na sua mente: não fique zangado com pessoas, não fique com raiva de pessoas, achando que são pessoas que são contra você. A sua luta não é contra essas pessoas, é contra o que está por trás das atitudes. Nem elas sabem, nem elas sentem o que é que está acontecendo. Não é ela que faz aquilo, é o que está por trás dela, como se ela fosse uma boneca. E por trás dela tem outra pessoa agindo. Então a gente que tem a noção espiritual do que é, a gente tem que saber reagir. Então vamos colocar essa palavra no nosso coração e vamos colocar em prática. Não apenas ouvir, mas praticar. Em nome de Jesus. Amém.